Estragou minha introdução, mas tudo bem. Acho que todos vocês gostaram muito do vídeo do museu e de ouvir a voz do irmão Fred Franz falando sobre o assassinato do arquiduque. E como isso levou os irmãos a dizer: chegou a hora, era isso que estávamos esperando. Isso é empolgante, mas os críticos dizem, entre outras coisas, sim, mas vocês já tiveram expectativas que não se cumpriram. E é impressionante que até o mundo reconhece que 1914 foi um ano especial. Olha, eu estou com isso já faz anos. Eu queria mostrar para vocês. É a revista The World. Ela era muito lida na época, mas saiu de circulação em 1931. Aqui diz: fim de todos os reinos em 1914. Profecia feita pelos auroristas do milênio há 25 anos. Muitos a leram e jornais a comentaram. A revista disse assim: o irrompimento da guerra na Europa tem cumprido uma profecia extraordinária. Há 25 anos, por meio de pregadores e pela imprensa, os estudantes internacionais da Bíblia, conhecidos como auroristas do milênio, têm proclamado ao mundo que o dia da ira profetizado na Bíblia amanheceria em 1914. Olhem bem para 1914. Tem sido o brado de centenas de evangelistas viajantes. E eu gosto do que o anuário de 1976 disse sobre as atividades do povo de Jeová em nossos tempos. Desapontamentos quanto a ir para o céu em 1914 realmente eram insignificantes quando comparados com as grandes expectativas realizadas em relação àquele ano. Isso é incrível. Nada aconteceu nos primeiros 6 meses de 1914. Muitos zombavam dos irmãos. Mas daí o arquiduque foi assassinado. O artigo da revista foi publicado em 30 de agosto de 1914. Milhões morreram na Primeira Guerra Mundial. Então, o título desse discurso se baseia nas palavras que o irmão Franz disse: chegou a hora. Mas a pergunta que surge é: será que vai acontecer de novo, agora ou no futuro, alguma coisa que nos leve a dizer: chegou a hora, e a sentir a mesma empolgação que o irmão Franz sentiu com o cumprimento de profecias da Bíblia? Bem, vamos começar com essa profecia. Abram em Daniel capítulo 11. Capítulo 11. Vamos ler o versículo 40. Só a primeira parte. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá com ele, o rei do norte, em uma troca de empurrões. Então, o corpo governante tem orado para entender os últimos acontecimentos. Sabemos que a União Soviética acabou em 1991. Então, quem é o rei do norte? Depois de analisarmos com oração esse assunto e a questão dos empurrões, temos certeza que o rei do norte é a Rússia e seus aliados. Vejam alguns dos motivos. A União Soviética deixou de existir. A Rússia surgiu dos escombros da União Soviética, junto com seus aliados. E duas coisas se tornaram bem evidentes. Primeiro, a Rússia e seus aliados estão trocando empurrões com o Rei do Sul. Daqui a pouco, vamos falar mais sobre esses empurrões. Segundo, eles estão perseguindo o povo de Deus mais do que qualquer outro governo. Agora vejam o que está incluído nesses empurrões: espionagem na internet, ataque de hackers, guerras comerciais, esse é o termo usado, e a invasão a outros países. Essas coisas estão sempre nas notícias. Vocês sabem disso.
Alguém talvez pergunte se o Rei do Norte estava parado. Não. Parece que ele nunca esteve tão ocupado em trocar empurrões com o Rei do Sul. Então, está acontecendo. Nós estamos confiantes de compartilhar com vocês que a Rússia e seus aliados são o Rei do Norte e que eles estão trocando empurrões. Mês passado, a Rússia fez seus maiores exercícios militares desde a era da União Soviética, nos anos 80, e seus aliados estavam com ela. Então, estamos convencidos de que está acontecendo. Esse é o Rei do Norte. E é assim que eles estão trocando empurrões com o Rei do Sul neste momento. Será que o escravo fiel e prudente conseguirá dizer, em algum outro momento, que uma profecia bíblica está acontecendo? Veja uma profecia que todos conhecemos bem, principalmente vocês aqui em Newburgh, que já estão na verdade há décadas. Vejam o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o versículo 2 e o 3. 5, 2 e 3. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão, à noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e eles de modo algum escaparão. Para relembrarmos o que nossas publicações dizem sobre esses versículos, vejam o que a Sentinela de 15 de setembro de 2012 disse. O dia de Jeová, aqui, se refere ao período que começará com a destruição das religiões falsas e culminará na guerra do Armagedon. No entanto, pouco antes de começar esse dia de Jeová, líderes mundiais estarão dizendo paz e segurança. Isso pode se referir a apenas um ou a uma série de acontecimentos. As nações possivelmente vão pensar que estão perto de resolver alguns de seus grandes problemas. Então é normal que alguém talvez pergunte: será que o escravo fiel conseguirá dizer está acontecendo? Era isso que estávamos esperando. Esse é o cumprimento da profecia de paz e segurança? Vejam o que a Sentinela de 1º de fevereiro de 2004, página 21, disse. Visto que profecias bíblicas muitas vezes são entendidas plenamente apenas durante ou depois de seu cumprimento, interessante, não é? Isso é verdade. Lembrem essas palavras da Sentinela. Vamos considerá-las mais tarde, ok? Muitos de vocês que estão aqui já têm certa idade e estão, na verdade, há décadas. Lembram o que aconteceu em 1986? A Organização das Nações Unidas anunciou que em 86 ia acontecer algo muito importante e pediu que as pessoas ficassem prontas para isso. Ela queria que os governos deixassem suas armas de lado por pelo menos um ano, o Ano Internacional da Paz. Quem estava, na verdade, naquela época pensou, olha, todos ficaram na expectativa. O Papa reuniu muitos líderes religiosos em Assis, na Itália, e eles estavam todos lá, orando para quem eles costumam orar, todos desejando paz para o mundo. Como o escravo fiel lidou com isso? O escravo fiel agiu com muita sabedoria naquela situação. Vejam o que foi publicado na Sentinela de 1º de outubro de 1985, na página 18, alguns meses antes de 86. Vejam o que ela disse. Os cristãos não podem dizer com antecedência exatamente quando a grande tribulação vai irromper. Jeová não revelou aquele dia e aquela hora.
Assim, por exemplo, quando as Nações Unidas declaram o ano de 86 como o Ano Internacional da Paz, os cristãos observam o evento com interesse. Mas não podem dizer com antecedência se isso será o cumprimento das palavras de Paulo. Mesmo assim, continuamos despertos. O Espírito de Deus estava orientando seu povo, principalmente o escravo fiel. E ele era, além de fiel, prudente. O escravo não disse, está acontecendo, esse é o cumprimento de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não. Se vocês ainda estiverem em 1 Tessalonicenses, vejam o capítulo 5. Só um detalhe. Às vezes lemos apenas os versículos 2 e 3 e não lemos o 4. O 4 diz, mas vocês, irmãos, não estão em escuridão, de modo que o dia lhes sobrevém assim como sobreviria a um ladrão. Os ladrões roubam quando está escuro, mas nós somos filhos da luz. Assim, aquele dia não vai nos pegar de surpresa, porque somos servos fiéis que adoram o Deus verdadeiro e obedecem à parte terrestre da sua organização. Lembrem-se do que a Sentinela de 2004 disse. Só entendemos totalmente as profecias depois que elas se cumprem, mas ela também disse, ou quando elas estão se cumprindo. Então, quando 1 Tessalonicenses 5 estiver se cumprindo, será que o escravo fiel vai poder dizer, está acontecendo? Era isso que estávamos esperando? Vamos ter que esperar para ver. Agora, uma palavra de cautela, visto que somos humanos imperfeitos. Precisamos nos manter despertos, mas não devemos ser ingênuos. Talvez alguém escute um líder mundial falar sobre paz e logo começa a enviar e-mails ou compartilha em redes sociais que já está acontecendo. Deixe que o canal oficial dê essas informações. Assim, se o Espírito de Deus orientar o escravo fiel a nos avisar que está acontecendo, podemos confiar. Não acreditem em tudo que dizem. Sigam as orientações da Organização de Jeová e Ele vai abençoar vocês. Vocês se lembram que o dia de Jeová vai começar quando estiverem dizendo paz e segurança. Vejam o que diz em Apocalipse 17. Que palavras empolgantes! Elas são bem conhecidas, mesmo assim, nos enchem de coragem. Vejam o capítulo 17, versículos 15, 16 e 17. Ele me disse, as águas que você viu, onde a prostituta, o império mundial da religião falsa está sentada, representam povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. É isso que vai acontecer em breve. Quando pensamos nisso, ficamos espantados, porque hoje os governos não têm planos de destruir a religião falsa. Jeová vai fazer com que uma parte do sistema de Satanás destrua a outra parte. Só o Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Quando os governos destruírem Babilônia a Grande, vocês não vão precisar de uma notícia de última hora avisando o que está acontecendo. Em toda a terra, vocês vão dizer, está acontecendo. A grande tribulação começou. E para aqueles que ficam muito preocupados, durante a grande tribulação, vocês não vão ter medo. Não. Vocês vão ficar de pé, levantar a cabeça e dizer, chegou a hora, chegou o nosso livramento.
Muito obrigado, irmão Morris, por aumentar nossa expectativa pelo que vai acontecer no futuro próximo. E obrigado por mostrar para nós quem é o Rei do Norte.